Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, dando continuidade nas nossas aulas, a gente vai estar estudando nessa aula os protocolos da camada de transporte. Nós fizemos uma pequena introdução no final da aula passada sobre os protocolos da camada de transporte, e a gente vai estar estudando nessa aula mais especificamente o protocolo TCP e o protocolo UDP. O TCP é um protocolo acrônimo para o inglês Transmission Control Protocol, que significa Protocolo de Controle de Transmissão. Ele é complementado pelo protocolo da internet, sendo normalmente chamado de TCP/IP. Protocolo de internet é o protocolo IP, pessoal. Internet Protocol, o nome do protocolo, eles geralmente trabalham juntos, né, na transmissão das informações através da rede. O TCP ele é um protocolo que provê confiabilidade, entrega na sequência correta e verificação de erro dos pacotes de dados, né, entre os diferentes nós da rede para a camada de aplicação. Ou seja, conforme foi falado na aula anterior, todas as vezes que ouvirmos falar sobre nós na rede, nós estamos nos referindo aos computadores, aos dispositivos que estão conectados nessa rede. Então, o TCP ele é um protocolo confiável, ele provê a confiabilidade no processo de comunicação. Ele faz a entrega em uma sequência correta, ou seja, no momento da comunicação, quando você faz a solicitação de estabelecimento de uma conexão do seu computador com um computador que esteja remotamente conectado, que seja um servidor, que seja um computador dentro da mesma rede, os dados, eles são fragmentados, ou seja, eles são divididos para que sejam enviados através da rede, e depois que essa divisão acontece, quando ele chega no outro lado, no computador que está de destino, eles são montados na mesma sequência que eles foram fragmentados, que eles foram divididos. Então, o protocolo TCP, ele provê a confiabilidade exatamente nesse sentido, ele fragmenta e entrega os pacotes na sequência correta. Se, de repente, no momento da junção dos pacotes que foram fragmentados, que foram divididos, houver alguma parte do pacote que está corrompida, o protocolo TCP envia uma notificação para o remetente informando que aquele pacote está corrompido, e assim o remetente reenvia novamente aquela parte que está corrompida para que o TCP consiga montar o pacote de forma correta. É por isso que ele é chamado de um protocolo, ele é conhecido como um protocolo confiável ou orientado à conexão. A gente vai ver mais detalhes sobre isso. Orientado à conexão, que eu acabei de comentar. A aplicação envia um pedido de conexão para o destino e usa a conexão para transferir os dados. Portanto, se faz necessário o estabelecimento de uma conexão por meio de uma sequência de passos definida no protocolo, para que os dois pontos da conexão possam interagir entre si. Pessoal, uma conexão, um protocolo orientado à conexão, ele utiliza o que nós acabamos de falar aqui sobre a confiabilidade e a entrega na sequência. Um protocolo orientado à conexão, quando você ouvir esse termo, significa que o protocolo, aquele protocolo orientado à conexão, ele garante a entrega dos dados. Se os dados não puderem ser entregues, ele te manda uma mensagem informando, olha, esses dados não podem ser entregues, o serviço ou o sistema está indisponível, ele te dá um feedback informando que houve um erro. No entanto, os outros protocolos que não são orientados à conexão, que a gente vai estar vendo logo mais adiante, eles não te dão esse retorno. Se os pacotes perderem durante o trajeto, ele não te dá nenhum retorno e você vai ficar em um loop infinito sem saber o que aconteceu, né? Então, o protocolo TCP ele tem, dentre as suas características, as principais são essas. Ele é um protocolo confiável e é um protocolo orientado à conexão. Existe também uma outra característica muito interessante sobre o protocolo TCP, que é conhecido como handshake, ou aperto de mão. O handshake ele é mais comumente conhecido como handshake de 3 vias. Ele utiliza uma comunicação através de 3 vias de comunicação para poder estabelecer a conexão com a máquina, né? O mecanismo de estabelecimento e finalização de conexão há 3 e 4 tempos, respectivamente, o que permite a autenticação e encerramento de uma sessão completa. O TCP garante que, ao final da conexão, todos os pacotes foram bem recebidos. Através do handshake, pessoal, existe o handshake de 3 vias e existe o
o handshake de 4 vias, que seria o de 3 vias é o início da comunicação, é o início do estabelecimento da conexão entre os dois dispositivos, e o 4 vias seria o final ou a finalização daquela conexão. A gente vai ver um exemplo como é que ele funciona. Então, uma característica específica dele, ele manda a mensagem para o servidor, recebe do servidor um feedback dizendo, eu recebi sua mensagem, estou pronto para fechar a comunicação. Então, o servidor finaliza a comunicação, fechando assim, estabelecendo assim uma conexão entre os dois serviços, né? Então, aqui eu separei uma imagem, 2 imagens, na verdade, para que a gente veja esse processo de comunicação. Aqui nesse processo, nessas imagens que nós estamos visualizando, aqui ele apresenta o handshake de 3 vias, onde o cliente manda uma solicitação de conexão para o servidor e o servidor responde essa conexão. Então, nesse caso aqui, o cliente envia um pacote SYN, é uma flag do pacote TCP, ele envia uma flag, um pacote SYN para o servidor, dizendo para o servidor que quer estabelecer uma conexão. O servidor está aqui ouvindo a conexão, recebe o pacote SYN e responde para o cliente com o pacote SYN ACK. O ACK é um pacote de reconhecimento. Então, ele informa para o cliente, olha, estou aqui, eu recebi a sua comunicação, estou pronto para nós estabelecermos uma conexão. Então, o cliente, por final, ele manda um pacote de ACK para estabelecer a conexão entre o servidor e ele, né? Então, o handshake de 3 vias, ele acontece dessa maneira. O cliente manda o pacote SYN, o servidor responde com SYN ACK, e o cliente responde depois para finalizar a comunicação e iniciar uma conexão, finalizar a comunicação, pessoal, nesse processo de conexão. Não é encerrar uma comunicação. Ele vai inicializar a comunicação para que possa, a partir dali, começar a conexão entre os dois serviços, né, entre o cliente e o servidor. É assim que acontece. Todas as vezes que você vai acessar um site, o seu computador manda uma solicitação para aquele site, depois recebe uma resposta do site e você manda uma resposta para o site informando que quer fechar aquela conexão para fechar a comunicação para iniciar uma conexão. Essa é a característica do handshake de 3 vias. O início de uma conexão através de uma rede de computadores acontece dessa forma. Para finalizar, a gente vai ver ainda aqui no slide que ele tem um outro processo para finalizar a comunicação, que são 4 vias. Para finalizar a comunicação, o cliente vai mandar um pacote FIN, que também é uma flag do protocolo TCP. O servidor vai receber a flag FIN e vai responder com uma flag ACK, reconhecendo que quer fechar a conexão. Ele responde dizendo que está aguardando a confirmação para fechar, e logo após ele manda uma comunicação FIN também, dizendo, estou disponível para nós encerrarmos a nossa conexão. Então, o cliente, por final, ele manda um pacote ACK, assim fechando toda a comunicação entre o servidor e o cliente. Beleza? Se tiverem alguma dúvida, pessoal, sobre como funciona o processo de comunicação do handshake de 3 vias e o processo de finalização da comunicação, vocês podem comentar aqui embaixo que a gente vai estar respondendo as dúvidas, beleza? Uma outra característica do TCP, pessoal, é que ele é um protocolo ponto a ponto. Quando falarmos de ponto a ponto, a gente lembra lá da topologia que nós estudamos nas aulas anteriores. A topologia estrela é uma topologia de conexão ponto a ponto. Então, o TCP, ele funciona exatamente assim. A conexão acontece entre um dispositivo ligado diretamente no outro. A comunicação, ela acontece direta entre os 2 pontos. Então, a conexão TCP, ela é estabelecida entre 2 pontos específicos, e é por isso que facilita a comunicação entre eles, né? O protocolo TCP também, ele é um protocolo confiável. Como que ele provê a confiabilidade? A confiabilidade do protocolo TCP, ela é provida através da entrega confiável pela fragmentação dos pacotes.
Os pacotes são fragmentados, são entregues na mesma sequência, e se houver o corrompimento de algum pacote, alguma mensagem for corrompida no trajeto, ele vai fazer uma solicitação para o cliente novamente, informando o erro, e o computador do cliente vai responder, reenviando aqueles pacotes que houveram erro para que a entrega aconteça de forma integral. O TCP usa várias técnicas para proporcionar a entrega confiável dos pacotes. Ele permite a recuperação de pacotes perdidos, o que a gente comentou, a eliminação de pacotes duplicados, a recuperação de dados corrompidos e pode recuperar a ligação em caso de problemas no sistema e na rede. Se a rede vinha a ser interrompida por um pico de energia ou por algum outro problema, no momento do restabelecimento, ele está ali tentando fazer a comunicação, mandando os dados, e quando a comunicação é restabelecida, ele reenvia todos os dados novamente. É por isso que o TCP ele é um protocolo conhecido como confiável, né? É uma característica de confiabilidade. É uma das características que se destaca também no protocolo TCP. Outra característica é um protocolo full duplex. Relembrando também as teorias das aulas anteriores, full duplex é a comunicação que acontece em ambos os sentidos ao mesmo tempo. Tanto o cliente de uma ponta quanto o de outra, os dois que estão se comunicando, eles podem enviar e receber mensagem em sentidos contrários ao mesmo tempo. A definição é possível a transferência simultânea em ambas as direções, tanto do cliente para o servidor durante a comunicação. Entrega ordenada, uma outra característica interessante do protocolo. A gente já comentou sobre isso, e quando o protocolo TCP faz a fragmentação dos dados, pessoal, para facilitar o entendimento sobre o que é uma fragmentação de dados, nós podemos imaginar, por exemplo, um arquivo zip. O zip, eu acredito que é um protocolo que quase todos conhecem, é um protocolo para compressão de dados. Por exemplo, você tem uma pasta com vários arquivos das suas aulas, esses arquivos eles são um total aproximadamente de 50 megas, você precisa encaminhar esses arquivos para alguém através de e-mail, e você vai comprimir ele, você vai utilizar o zip ou o INRA ou algum outro protocolo de compressão de dados para diminuir o tamanho, a capacidade de armazenamento dele, o tamanho dele vai ser diminuído, para que você consiga enviar de forma mais rápida e mais fácil através do e-mail. Então, o zip, quando ele comprime, muitas vezes ele tem a opção de você fazer a compressão em um único arquivo ou de você fazer a compressão daqueles dados em vários arquivos. Aí ele gera, por exemplo, digamos que o nome da sua pasta seja documentos de aula. Aí ele vai gerar um documentos de aula 1, documentos de aula 2, documentos de aula 3, tudo zipado. No entanto, você não consegue extrair se você tiver acesso somente a um daqueles documentos zipados, né? Você precisa estar com todos os documentos que foram gerados, por exemplo, ele divide em 10 documentos aquele arquivo, comprime ele e você envia aqueles 10 documentos. A pessoa que receber, ele vai precisar fazer o download dos 10, colocar em um mesmo diretório, na mesma pasta, e clicar com o botão em qualquer um deles e mandar extrair os documentos. E ele vai juntar, vai verificar todos aqueles demais que estão ali e vai extrair aquele documento de forma íntegra, sem alterações, né? No entanto, se você não tiver com as 10 partes, conforme o exemplo, o arquivo ele não vai poder ser extraído, você não vai conseguir acesso aos documentos. Quando o TCP ele fragmenta os dados, acontece da mesma forma, ele divide o pacote em várias partes, podemos simular que ele vai dividir um pacote em 10 pequenas partes e vai encaminhar através da rede. Vai chegar a parte 1, 2, 3, 4, 5, 6, digamos que ele chega a 8, a 9 e a 10, a parte 7 não chegou no servidor. Então, o servidor ele não vai conseguir montar o pacote, porque está faltando uma parte daquele pacote. Então, ele manda uma solicitação para o cliente, o computador do cliente, informando que o pacote está corrompido, está faltando uma parte do pacote, então ele reenvia, através do protocolo TCP, aquela parte 7 que ficou faltando para que ele seja reestruturado. Quando ele chega lá, ele chega de forma ordenada. Assim como ele foi subdividido, ele é enviado, ele chega lá no seu destino. É uma entrega ordenada, a característica do protocolo TCP. Aqui mais embaixo ele fala, a definição, a aplicação faz a entrega do TCP em blocos de dados com o tamanho arbitrário no fluxo,
ou stream de dados, né, tipicamente em octetos. O TCP divide esses dados em segmentos de tamanho específicos ou especificado pelo valor da unidade máxima de transmissão. A rede ela tem um tamanho máximo permitido, então o protocolo ele já tem esse conhecimento e faz a subdivisão daqueles dados e no tamanho da unidade máxima permitida naquele canal de transmissão, né, de acordo com a largura de banda. Então, aí você consegue receber os dados de forma ordenada e de forma confiável. Você não vai perder os dados durante a transmissão dos pacotes. Controle de fluxo. O controle de fluxo, pessoal, ele acontece exatamente lá com relação ao que comentamos agora há pouco. Controle de fluxo é o que acontece quando o cliente envia a solicitação. O TCP usa um campo de janela para controlar o fluxo, ele envia a solicitação de comunicação, recebe uma mensagem de ACK, que é uma mensagem de reconhecimento, confirmando que recebeu aquele dado, e na sequência ele inicia a conexão, a comunicação entre os dois pontos, né, entre o cliente e o servidor. Então, o controle de fluxo ele é utilizado especificamente lá na comunicação do handshake de 3 vias. Controle de congestionamento, é baseado no número de mensagens de reconhecimentos ACK recebido pelo remetente por uma unidade de tempo calculada com dados do tempo de ida e volta. Em inglês, chamada de Round Trip Travel, ou RTT. É o tempo de envio da mensagem, o tempo de envio do protocolo. Quando você faz um ping, se você observar lá na aula anterior, que nós fizemos um ping, você observa que lá tem no meio da mensagem do ping, tem um RTT lá, que é o tempo de resposta. Você recebe a resposta sobre o período que aquela mensagem foi até o servidor e retornou, né? O protocolo prediz o quanto a rede está congestionada e diminui sua taxa de transmissão, de modo que o núcleo da rede não se sobrecarregue. Ou seja, ele verifica se os pacotes estão sendo transmitidos conforme ele está enviando, e se os pacotes estão sendo congestionados, ou seja, se está tendo um grande fluxo naquela rede, ele diminui a quantidade de pacotes que estão sendo enviados para evitar o sobrecarregamento do sistema e a exaustão da banda, né, para que o sistema não venha parar de funcionar. Funcionamento do protocolo TCP. O início da conexão, ele acontece da forma que nós apresentamos ali no handshake de 3 vias. O protocolo especifica 3 fases durante a conexão. Para estabelecer uma conexão, o TCP usa o handshake, aperto de mão de 3 vias, enviando o pacote SYN, recebendo o SYN ACK, e, por fim, ele envia um ACK para fechar a comunicação. Essa é exatamente essa definição que provavelmente pode ser cobrada para vocês em atividades futuras aí sobre a definição e o entendimento de como funciona o início de uma comunicação, o início de uma conexão entre um cliente e um servidor. Quando vocês ouvirem esse termo, como acontece o início de uma comunicação, o início de uma conexão entre cliente e servidor, vocês lembrem do handshake de 3 vias, em que é enviado um pacote de sincronização para fazer a conexão. Depois o servidor manda um pacote de reconhecimento e sincronização junto, e depois, por final, o cliente manda um pacote de reconhecimento, que é a ACK, para iniciar, de fato, a conexão entre os dois pontos. O final da conexão ele acontece da mesma forma, no entanto, o pacote enviado ele utiliza a flag SYN, ao invés de utilizar uma flag de sincronização para inicializar a comunicação, ele manda uma flag FIN para finalizar a comunicação e recebe como resposta uma flag ACK para finalizar ali a comunicação. A ACK é uma flag de reconhecimento, então ele vai responder dizendo que reconheceu que recebeu, confirmando o recebimento do FIN e finalizando a comunicação. Pode ocorrer, no entanto, que um dos lados não encerre a sessão. Chama-se esse tipo de evento de comunicação semiaberta. O lado que não encerrou a sessão poderá continuar a enviar a informação pela conexão, mas o outro lado não. O que acontece, pessoal? A conexão semiaberta ela é utilizada muitas vezes por pessoas mal intencionadas para causar um tipo de ataque conhecido como negação de serviço. A gente vai ver detalhes sobre esse tipo de ataque lá na parte de segurança, na próxima disciplina, na disciplina de administração de redes, né? Então, a conexão semiaberta, ela acontece no momento em que, por exemplo, o cliente finaliza a comunicação, mas o servidor ele não enviou
a flag de finalização da conexão. Então, aquela comunicação permanece ativa ali no servidor por um tempo, e dependendo da quantidade de conexões que vão estar ali semi-aberta no servidor, ele pode exaurir a sua capacidade de comunicação, o seu processamento, a memória, a largura de banda, e isso faz com que os serviços se tornem inativos, né? Isso é o que acontece na negação de serviço quando um atacante envia milhões de requisições para um servidor, e essas requisições elas não obtêm uma resposta para o cliente. As respostas são enviadas para computadores que não existem, para computadores falsos, e a comunicação vai ficar sempre aberta ali, aguardando uma resposta. Isso acaba exaurindo a capacidade do computador responder. Protocolo da camada de transporte UDP. Pessoal, a gente finaliza aqui o protocolo TCP, com suas características. Se tiverem alguma dúvida, eu recomendo que vocês revejam o vídeo e que comentem lá na postagem do vídeo sobre as dúvidas que a gente vai estar resolvendo, respondendo as dúvidas à medida que forem chegando. O protocolo UDP, pessoal, o Z Datagrama Protocol, ele é um protocolo simples também da camada de transporte, são os dois mais utilizados, o TCP e o UDP. No entanto, ao contrário do protocolo TCP, o protocolo UDP ele é um protocolo não confiável. O que seria isso? Se o protocolo TCP ele é um protocolo confiável e ele garante a entrega dos pacotes, a entrega das mensagens da comunicação em forma ordenada e fragmentada, o UDP é totalmente contrário. O UDP ele envia a comunicação para o cliente, se o cliente receber ou não receber a comunicação, o UDP não está nem aí. Ele não reenvia, ele não trabalha com o processo de reenviar os dados para que o cliente receba. Então, por esses motivos, o UDP é utilizado geralmente em stream de vídeo e também é utilizado através do protocolo de comunicação DNS, né, na resolução de nomes e domínios. Na stream de vídeo, ele é bastante utilizado porque um pequeno fragmento de um vídeo, ele não vai atrapalhar o entendimento do usuário ou das partes que estão se comunicando, a não ser que seja uma grande interferência, né, uma falha na comunicação. Então, ele não devolve aquela parte do fragmento, o protocolo não devolve, mas isso também não vai atrapalhar o entendimento da transmissão da mensagem. Ele permite que a aplicação envie um datagrama encapsulado num pacote de IP versão 4 ou IP versão 6 a um destino, porém sem qualquer tipo de garantia que o pacote chegue corretamente. Ele simplesmente envia o pacote e que Deus te abençoe. Se o pacote chegar bem, se o pacote não chegar, bem também. É um serviço sem conexão, ou seja, não orientado à conexão. Então, se de repente, pessoal, vocês forem questionados sobre a diferença entre um serviço orientado à conexão e um serviço não orientado à conexão, a diferença é que o serviço orientado à conexão, ele garante a entrega dos dados, se houver um erro, ele reenvia os dados, e o serviço não orientado à conexão, ele não garante a entrega dos dados, ele não está nem aí se os dados foram entregues corretamente ou na sequência correta. Não há uma necessidade de manter um relacionamento longo entre o cliente e o servidor, ele simplesmente faz a conexão e encaminha os dados. Foi criado para transmitir dados pouco sensíveis, como fluxo de áudio e vídeo, negociações de DHCP e traduções de endereço por DNS, né? Faltou comentar sobre o DHCP. Pessoal, o DHCP a gente vai estar vendo ainda sobre os servidores de DHCP, o que é e como funciona, mas para adiantar, como ele já foi citado, o serviço de DHCP, ele é um serviço, é um servidor que provém um serviço de entrega automática dos endereços IPs. A gente ainda não estudou sobre endereço IP, então a gente não vai aprofundar aqui. O endereço IP a gente vai estar trabalhando lá na camada de rede, né? Especificamente sobre os protocolos da camada de rede. A gente vai estar estudando logo após essa parte de protocolos, a gente vai estar estudando a camada física, logo após a camada de enlace e a camada de rede. Na camada de rede a gente vai aprofundar sobre a comunicação do protocolo IP, né? IP versão 4 e versão 6, e as divisões sobre as redes e sub-redes. Beleza? Outros protocolos que são utilizados também na camada de transporte é o RTP, Real Time Transport Protocol.
Ele é um protocolo de redes utilizado em aplicação de tempo real para comunicação e entrega de dados de áudio ponto a ponto e voz sobre IP, né? Utilizado geralmente para comunicação via celulares, via telefonia, né? Celular não significa que vai ser telefonia. Temos também o DCCP, que é o Datagram Congestion Control Protocol, ou um protocolo de controle de congestionamento de datagramas. Datagramas são os dados ou os pacotes que são trafegados da rede. Ele é um novo protocolo da camada de transporte que implementa conexões bidirecionais Unicast. Esse nome Unicast é interessante. Se vocês se recordarem das aulas anteriores, nós comentamos a diferença entre Unicast e Broadcast. Unicast é quando a comunicação ela é direcionada de um cliente para o outro cliente, especificamente, um a um. O broadcast vai de um cliente para todos os clientes, ou de um computador para todos os computadores que estão presentes na rede. Ele tem um controle de congestionamento não confiável de datagrama, ou seja, ele faz o controle do congestionamento, mas também ele não dá um retorno, uma resposta se houver um erro na conexão ou algum documento, algum pacote corrompido. Beleza? Mas os protocolos os principais da camada de transporte, é o que a gente mais trabalha e que a academia mais explora, são os protocolos TCP e o protocolo UDP. Esses, eu peço que vocês tenham uma maior atenção sobre as definições e as formas de utilização dele. Existe ainda o SCTP e o RSVP. Esses são... o SCTP é o Stream Control Transmission Protocol, um protocolo para transmissão confiável que utiliza serviços de pacotes não confiáveis e sem conexão, como é o caso do IP. Ele tenta oferecer uma facilidade do TCP ao protocolo IP. O protocolo IP ele é um protocolo também não confiável, no entanto, ele trabalha diretamente com o protocolo IP, com o protocolo TCP, né? Por isso que, geralmente, quando ouvimos a expressão TCP, sempre temos o /IP, TCP/IP, que são os dois protocolos principais de comunicação aí nas camadas de transporte e de rede, né? O SCTP ele oferece a transferência dos dados, das mensagens, livre de erro e de duplicações através do reconhecimento de transmissão, utilizando as flags ACK. Já o Resource Reservation Protocol, ele é um protocolo para arquitetura de serviços integrados, emprega para fazer reservas. Ou seja, com esse protocolo, vários transmissores enviam dados para vários grupos. São protocolos utilizados de forma mais restrita, mais privadas. E agora nós iniciaremos os protocolos da camada de rede. Dentre os protocolos da camada de rede, pessoal, existe o OSPF, Open Shortest Path System, que é um protocolo de roteamento para redes que operam com o protocolo IP. Ele é um protocolo de roteamento mais empregado, sendo suportado pela maioria dos roteadores, né? Esse protocolo, ele trabalha especificamente para determinar as rotas que os computadores irão trafegar durante a comunicação na rede, né? Temos o protocolo de internet, que é o protocolo IP, em inglês, Internet Protocol, acrônimo para IP. É um protocolo de comunicação usado entre todas as máquinas em rede para encaminhamento dos dados, tanto no modelo TCP/IP quanto no modelo OSI. O IP está na camada de rede, né? Então, a camada de rede ela é composta especificamente pelo protocolo IP, ou melhor, o protocolo IP trabalha especificamente na camada de redes, na terceira camada do modelo OSI. O endereço IP ele é composto por 4 octetos e 32 bits. Pessoal, aqui a gente finaliza essa aula sobre a camada de transporte, introduzindo os protocolos da camada de rede, e na aula seguinte a gente vai estar estudando especificamente o protocolo de endereçamento IP, né? A gente vai ver mais detalhes sobre o protocolo IP, o endereço IP. Beleza? Um forte abraço e até a próxima aula.